Neste momento você vai ter informações importantes que é necessário você saber sobre isso, o lado escuro do papado. Acompanhe aí, não sai do vídeo, fica até o final, veja esta mensagem com o pastor Jonathan e com certeza vai ser uma bênção para você. Abra o seu coração, abra sua mente e deixe com que Deus fale neste momento. Acompanhe aí. Bom, vamos continuar o nosso estudo aí, né? Daniel 11, 32 a 35. Vamos agora já fazer vários versos ao mesmo tempo. Quem sabe a gente consegue seguir na nossa linha do tempo aí. Verso 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O verso 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Verso 34. Ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. O verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Existe um outro livro de Ellen White chamado História da Redenção. Nossa, esse livro é lindo. Eu acho que vocês deviam ler esse livro, hein? Eu já li várias vezes esse livro e tenho vontade de ler de novo, porque é a história da redenção, a história de Jesus, né, da redenção desde o início, começa lá no Gênesis e vai indo assim, de uma forma tão gostosa de ler, sabe? E lá na página 330, 331 diz o seguinte: no sexto século tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder e o seu trono e grande poderio, conforme está em Apocalipse capítulo 13, verso 12. E começaram então os 1260 anos de opressão papal preditos nas profecias de Daniel, Daniel capítulo 7, 25, e João, Apocalipse 13, versos 5 a 7. Agora os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e aceitar as cerimônias e culto papais, ou passar a vida nas masmorras, sofrer a morte pelo instrumento de tortura, pela fogueira ou pela machadinha do verdugo. Desencadeou-se a perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Vocês viram o verso 32 e 33, né? O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Eles começam a pregar, né? Os cristãos verdadeiros, remanescentes, né? Tem alguns vídeos aqui sobre esse período no livro Grande Conflito, e nós temos alguns vídeos falando ali dos valdenses, dos huguenotes, os anabatistas, os hussitas, né? Aqueles remanescentes que queriam a Bíblia. O verso 33 diz: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ou seja, eles seriam mortos, perseguidos. Então aqui nesses dois versos está o heróico povo de Deus, muito bem representado por valdenses, lollardos, hussitas, luteranos, anabatistas e huguenotes, que preferiram morrer afogados ou enforcados ou queimados na fogueira, ou torturados ou presos, a renunciar à sua fé. Esse grupo inclui certamente também os devotos católicos romanos que mantiveram a sua lealdade a Deus quando os protestantes, movidos pelo mesmo espírito de tirania medieval, lhes infligiram a perseguição reacionária. E o Grande Conflito fala desse período, sabe? É um livro que merece ser lido, né? E estudado. Nós estudamos aqui durante 13 semanas o Grande Conflito. Eu acho que compensa você voltar e ver aqueles vídeos novamente. Mas diz lá o Grande Conflito: milhares de crentes selaram a fé com o seu sangue, e não obstante a obra prosseguia. A perseguição servia apenas para propagar a verdade, e o fanatismo que Satanás se esforçou por confundir com esta teve como resultado tornar mais claro o contraste entre a obra de Satanás
e a obra de Deus. E aí nós vamos encontrar o que alguns papas fizeram, e não foi bonito, viu? A história mostra alguns papas muito ruins. Claro, estavam sendo usados por quem? Pelo dragão. Satanás estava por trás. Olha, que coisa terrível, hein? Até um papa pode ser uma pessoa endemoniada. Que coisa triste. Mas eles agiram por influência do dragão. Vejam, por exemplo, Inocente III, que foi papa do ano 1198 a 1216. Ele decretou que os papas têm o direito de eliminar reis, ordenar o extermínio de pessoas ou povos considerados heréticos, instituir a Inquisição e proibir a leitura da Bíblia em linguagem popular, e assim foi feito. Tudo isso aconteceu. E o que veio o seguinte, o Inocente IV, nada inocente esse povo, né? Ele foi papa do ano 1241 a 1254, ele sancionou a lei que instituiu a tortura como forma de fazer sofrer os suspeitos de cometerem o quê? Heresias. Que coisa terrível, né? Foi esse período. Aí vem Nicolas V, ele foi papa do ano 1447 a 1451. Ele autorizou ataques militares contra os povos africanos e a escravatura de negros para trabalhos forçados. Aí vem o papa seguinte, Sixtus IV. Ele governou aí foi papa do ano 1471 a 1484. Ele sancionou a Inquisição entre o povo de fala hispana. E essa história é muito triste, a Inquisição. Eu visitei o Museu da Inquisição em Lima, que lugar terrível. Ver aqueles instrumentos de tortura, a pessoa era julgada pela Igreja Católica e se fosse considerada herege, sofria ali as consequências, né? Torturada, morta. O Papa Léo X, que foi Papa do ano 1513 a 1521, determinou que a queima de pessoas consideradas hereges pela Igreja Católica era uma ordem divina. Que coisa impressionante, colocando Deus no meio aí, né? Um outro decreto papal, dessa vez de Paulo IV, ele foi Papa de 1555 a 1559, ele promulgou uma bula na qual definia o seguinte: o Papa, como pontífice máximo, é o representante de Deus na Terra. Ele tem poder total sobre os povos e reinos, ele julga a todos neste mundo, não pode ser julgado por ninguém. Parece certos juízes que a gente vê por aí, né? Ele julga todo mundo do jeito que ele quer, mas ele mesmo não pode ser julgado por ninguém. É que é o mesmo dragão que muitas vezes está por trás das pessoas, né? É o mesmo espírito do mal. Aí nós temos o Papa Clemente XI, ele foi Papa de 1700 a 1721, ele instituiu a bula papal contra a leitura da Bíblia. A Bíblia estava proibida. O Papa Léo XII foi Papa de 1821 a 1829, formalmente condenou toda liberdade religiosa, tolerância de pensamentos contrários aos dogmas de Roma, a criação de sociedades bíblicas e traduções da Bíblia nas línguas de cada povo. Não podia mais imprimir Bíblia, né? De acordo com o Papa, né? Esse Pio IX foi Papa de 1846 a 1878. Ele condenou as sociedades bíblicas e proclamou o direito de suprimir heresias pela força e tortura. Esse Papa foi o pior e o mais cruel inquisidor da Espanha. No entanto, foi canonizado em 1866, sendo colocado entre os mais altos dos santos. Como é que pode uma pessoa dessa ser santa, né? E tem gente que reza para esses santos. Um santo que foi o mais cruel inquisidor da Espanha. Papa Léo XIII, de 1878 a 1903, ele proclamou que os protestantes eram inimigos do cristianismo. Se você é
protestante, você era inimigo do cristianismo. Como é que pode, né? Esse foi o decreto que ele colocou. E aí Ellen White diz o seguinte, né? Eu já li, vou ler de novo, porque agora com este pensamento e esse conhecimento que você tem, você vai pensar um pouco mais nesse texto do Grande Conflito, onde diz: milhares de crentes selaram a fé com seu sangue, e não obstante a obra prosseguia. A perseguição servia apenas para propagar a verdade, e o fanatismo que Satanás se esforçou por confundir com esta teve como resultado tornar mais claro o contraste entre a obra de Satanás e a obra de Deus. A Inquisição foi um período terrível na Igreja Católica. E eles reconhecem isso, viu? Reconhecem que foi um período negro da história. Se você procurar aí o que foi a Inquisição, faz uma pesquisa aí no Google, aí nas enciclopédias. Inquisição, Santo Ofício da Inquisição ou Santa Inquisição, foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, a apostasia, a blasfêmia, a feitiçaria e costumes considerados desviantes. Violência, tortura ou a simples ameaça da sua aplicação foram usadas pela Inquisição para extrair confissões dos hereges. Começou no século XII, na França, para combater movimentos religiosos vistos como heréticos, em particular em relação aos cátaros e valdenses. E aí existe o livro Sucessos Preditos na História Universal, onde diz que é estimado que os papas de Roma mataram por causa da fé, diretamente ou indiretamente, 50 milhões de mártires. Eles negam esse número. Eles dizem que houve, mas o número é bem menor. Mas esse é o número estimado. 50 milhões de mártires. E isso é histórico. Quando você lê livros, está aí, ó, uma série de livros. O Júri de Deus, ou Júri Divino, né? A Inquisição Medieval, a Inquisição, protagonistas da Inquisição, o Reinado do Medo, vários livros sobre o assunto, porque isso é história, né? E quando você vai lá no Google, eu dei uma googada lá, né? E perguntei quantos morreram na Inquisição Católica. Aí eles puseram aí, o número de pessoas que morreram na Inquisição Católica varia de acordo com a região e com o período. Em Portugal, os inquisidores fizeram 40 mil vítimas, das quais 2 mil foram mortas na fogueira. Na Espanha, estima-se que quase 300 mil pessoas tenham sido condenadas e 30 mil executadas à extinção do Santo Ofício em 1834. Entre 1540 e 1700, a Inquisição Espanhola celebrou 44.674 juízos, mas apenas 1,8% dos acusados foram condenados à morte. A Inquisição foi uma instituição que durou 285 anos e se caracterizou por práticas de terror e tortura. A Inquisição Espanhola é a mais famosa entre as demais inquisições. Aí eu descobri que a Inquisição era liderada por um departamento chamado Congregação para a Doutrina da Fé, Inquisição. E eu fui lá no Google também perguntar o que é isso, sabe? E aí aparece assim, ó, a Congregação para a Doutrina da Fé, CDF, é a sucessora da Inquisição, ou Santo Ofício, tribunal eclesiástico da Igreja Católica, que perseguia hereges e punia desvios de história. E se você ali lê um pouco mais da história disso, diz que a Suprema e Sacra Congregação da Inquisição Universal foi fundada pelo Papa Paulo III no dia 21 de julho de 1542, com o objetivo de defender a Igreja da heresia. É historicamente relacionada com a Inquisição. Até 1908 era denominada como Sacra Congregação da Romana Universal Inquisição, quando passou a se chamar Suprema e Sacra Congregação do Santo Ofício. Em 7 de dezembro de 1965, portanto bem mais recente, após o Concílio Vaticano II, o órgão foi novamente reformado durante o pontificado de Paulo VI, sendo substituído pela organização atual. Ué, então a Inquisição ainda continua? O departamento ainda existe? O atual é esse senhor aí, Fernandes. Victor Manuel Fernandes.
é um cardeal, né? E ele foi nomeado recentemente, né, como prefeito da doutrina da fé, né? Que é o nome que deram agora, o nome mais bonito, né? E numa entrevista aos meios de comunicação do Vaticano, esse cardeal eleito, Víctor Manuel Fernandes, na verdade o nome completo é Víctor Manuel Fernandes de la Plata, nomeado pelo Papa Francisco prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, reafirma que a fé é salvaguarda, sobretudo se crescermos na sua compreensão, mantendo-nos vigilantes. O departamento continua. A qualquer hora pode ser acionado de novo. Na verdade, Apocalipse 13 diz que vai ser acionado de novo. O livro Grande Conflito diz que o romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior fervor do que anos atrás. Os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de conseguir um melhor entendimento com Roma. A Igreja Papal nunca abandonará a sua pretensão à infabilidade. Tudo que tem feito em perseguição dos que lhe rejeitam os dogmas, considera ela estar no direito. E não repetiria os mesmos atos se a oportunidade se lhe apresentasse? Removam-se as restrições ora impostas pelos governos seculares, reintegre-se Roma ao poderio anterior e, de pronto, ressurgirá a tirania e perseguição. O departamento está lá, pronto para ser atuante novamente. É triste dizer isso, mas é verdade. E vai acontecer. Apocalipse 13 é o cumprimento desse departamento vindo novamente, né? Vamos ao verso 35 de Daniel. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Lembro quando estudamos sobre o chifre pequeno, havia um período de tempo. E o tempo era um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando a gente vai estudando sobre esse assunto, a gente percebe que seria 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. Ou seja, um período de 1.260 dias. Um dia equivale a 1 ano. Então nós temos um período de 1.260 anos aqui, que aparece também no livro de Apocalipse, no capítulo 12, nos versos 1 a 6, a perseguição da mulher ali, que é o símbolo da igreja, sendo perseguida por um período de 1.260 dias. E Apocalipse 12, verso 13 e 14, aparece esse mesmo período, como também um tempo, tempos e metade de um tempo. A serpente, Satanás, o dragão, perseguindo a igreja de Deus. E quando a gente vai na história, no ano 538, o bispo de Roma foi nomeado líder de todas as igrejas. Quem fez isso foi o imperador Justiniano. Então, 1.260 anos depois, a igreja tinha que cair. E realmente aconteceu isso em 1798. O Papa é deposto pelo general Berthier, um general das forças de Napoleão, né? E ele invadiu ali os estados do Vaticano, né? Veja a carta do imperador Justiniano impulsando o Papa. Diz assim: carta do imperador Justiniano, vitorioso, piedoso, feliz, renomado, triunfante, sempre augusto, a João, patriarca e santíssimo arcebispo da bela cidade de Roma. Com honra para a sé apostólica e para a vossa santidade, que é considerado como um pai, como nós sempre tivemos o maior desejo de preservar a unidade da vossa sé apostólica, vossa santidade, porque vós sois o chefe de todas as santas igrejas, pois nós esforçar-nos-emos de todas as maneiras, como já foi dito, para aumentar a honra e a autoridade da vossa sé. Então, no ano 538, esse imperador Justiniano, vitorioso, piedoso, feliz, ele gosta de uns títulos diferentes, né? Ele nomeou o bispo de Roma como o Papa. E aí no ano 1798, 1.260 anos depois, ele tinha que cair. E é interessante, porque isso é história. Eu lembro da revista Isto É,
essa revista não tem mais, mas no ano 2004, falando sobre esse episódio vivido pelo Papa Pio VI, que foi o Papa que Napoleão, através do general Berthier, depois, diz assim: quando as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram os estados pontifícios em 1798, o Papa foi preso em Siena e terminou seus dias na prisão. E se você vai na Wikipedia, você vai encontrar ali o nome desse general, Louis-Alexandre Berthier, ficou encarregado do exército. Estava nesse posto em 1798, quando entrou na Itália, invadiu o Vaticano, organizou a República Romana e levou o Papa Pio VI como prisioneiro para Valência, na França, onde depois de uma viagem tortuosa, sob a supervisão de Berthier, o Papa morreu, dando um grande golpe no poder político do Vaticano. Aí você fala, mas o Papa está aí, o que aconteceu? Ele foi deposto, realmente ficou sem poder. Quando você estuda Apocalipse 13, lá diz que essa ferida não era uma ferida mortal, ela seria curada e o Papa seria restaurado ao poder de novo. E esse poder começou a crescer novamente no Concílio de Latrão. A Bíblia conta tudo. As profecias aparecem e a história escrita antecipadamente, né? Mas vamos voltar aqui em Daniel, né? Senão eu vou para o Apocalipse. A gente vai relembrar isso tudo de novo quando a gente passar no Apocalipse, realmente. Vamos ver de novo. Vamos ver o grande conflito aí, porque lá no verso 35 diz que até o tempo do fim ia ter essa perseguição, porque se dará ainda no tempo determinado, que é esse período de 1260 anos, né? E o grande conflito diz assim: os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 da nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio, posto que logo depois fosse eleito o novo Papa. A hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer o poder que antes possuíra. Note o que diz aí Daniel 11:32, agora colocando aí esse conhecimento que nós temos da história, né? Que o anjo omitiu, ele colocou ali alguma coisa, a gente está completando aí com o conhecimento da história. Diz assim: aos violadores da aliança, ou seja, a igreja que se afastou dos princípios de Cristo e se uniu ao paganismo, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Muitos foram levados ao engano pela promessa de poder e riqueza, mas o fiel povo de Deus continuou firme, apesar da intensa perseguição. Aí vem o verso 33. Vamos colocar aí também os personagens e a história. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo. Os valdenses, lollardos, hussitas, luteranos, anabatistas e huguenotes que preferiram morrer a abdicar da sua fé. Por algum tempo, 1260 anos de supremacia papal. Olha, assiste um vídeo que tem aqui, Heróis da Fé. Um deles trata desse período, sabe? Esse período de 1260 anos e a história dos valdenses, como eles foram perseguidos. Tem aqui no canal Chegou a Hora, né? O verso 34 agora com um pouco da história sendo introduzida, e você vê aí em parte branco o texto bíblico e em parte laranja justamente essa história, para a gente entender o que quer dizer o verso 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro. Através dos anos de perseguição e apostasia descritos no verso 33 e 34, Deus repetidamente mandou socorro a seu povo. Um pequeno socorro, na pessoa de líderes que falaram em meio às trevas, chamando o povo a um retorno aos princípios das Escrituras. Entre eles, alguns como os ministros valdenses no século XII, John Wycliffe da Inglaterra no século XIV, John Hus e Jerônimo de Praga no século XVI. Muitos outros, não menos importantes, ainda poderiam ser citados, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E agora o verso 35, com esse conhecimento que a gente tem.
Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. O fim da perseguição estava determinado na profecia de Daniel 7:25 e Apocalipse 12:6 e 14. Ela duraria 1260 anos, de 538 a 1798. E como é que a gente poderia, então, contar essa história com as nossas palavras, numa paráfrase, os versos 32 a 35? Olha aí como eu contei. Roma papal se afastaria cada vez mais dos princípios deixados por Cristo e muitos seriam enganados por ela. Mas o povo de Deus continuaria forte e ativo e ensinariam a muitos sobre a verdade da palavra de Deus. E embora Deus prometera enviar socorro ao seu povo, muitos seriam perseguidos, provados e selariam a sua fé com a própria vida. Mas essa perseguição teria um tempo para terminar. 1260 anos. Essa perseguição terminou em 1798 com a prisão do Papa. Notem que profecia, história escrita antecipadamente. Lembre-se que tudo isso foi antecipado pelo anjo. O anjo foi dizendo isso a Daniel, em Daniel capítulo 11, porque Deus conhece a história futura, Ele tem controle da história. E por isso que a gente precisa confiar na sabedoria divina. Muitas vezes a gente fica desesperado aí com questões políticas, quem foi eleito, quem não foi eleito, roubaram aqui, roubaram lá, né? Foi desonesto nisso, naquilo, mas não esquente muito a cabeça com isso, você vai ficar louco. Se posicione ao lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ele tem o controle da história, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, está lá em Salmo 37, verso 5. Eu gostaria de ser um pouquinho mais conciso, mas não estou conseguindo. Fica longo os vídeos, né? Mas vamos avançando. Hoje avançamos apenas esses 5 versos de Daniel 11. E o estudo ficou realmente bastante longo. Mas eu creio que esses detalhes são importantes para abrir os nossos olhos, né? Eu espero terminar esse domínio papal no próximo estudo, tá bom? Mas dê uma revisada no que a gente já estudou, faça isso com oração, peça sempre sabedoria a Deus. E chegou a hora da gente orar agradecendo a Deus pelo estudo de hoje.